Paciente com 26 anos, 39 semanas de gestação, primigesta, chega ao pronto-socorro em trabalho de parto. Como funciona esse processo? Como conduzir esse caso? Eu sou a Samara, do Medicina em Questões, e hoje eu vou falar sobre trabalho de parto. Bom, então começando, vamos falar sobre o conteúdo da aula, né? Hoje a aula vai ser sobre 4 conteúdos principais. Então, primeiro, a definição do trabalho de parto, qual é o conceito do trabalho de parto, as fases clínicas do trabalho de parto, a assistência e, por fim, as indicações de cesariana. Então, vamos começar com a definição, com o diagnóstico de trabalho de parto. O diagnóstico de trabalho de parto, ele é estabelecido quando a paciente apresenta contrações rítmicas de pelo menos 2 contrações em 10 minutos ou mais que isso, a dilatação cervical de 2 centímetros ou mais e modificações progressivas no colo uterino, incluindo o esvaecimento, ou seja, o afinamento do colo uterino. Vale lembrar que existem divergências na literatura. Algumas outras fontes consideram que a mulher, para estar em trabalho de parto, precisa ter no mínimo 3 contrações ou mais em 10 minutos e 3 centímetros ou mais de dilatação, mas essas definições, esse diagnóstico de trabalho de parto aqui do slide, ele foi feito com base no livro do Zugaib, Obstetrícia. Nessa última edição de 2023, ele coloca como 2 centímetros ou mais e 2 contrações ou mais para definir o trabalho de parto. E quais são as fases clínicas do trabalho de parto? Tem 4 fases clínicas principais. Então, primeiro, a gente tem a fase de dilatação ou período de dilatação. Depois, o período de expulsão, a dectação e a primeira hora pós-parto ou o 4º período. Essas são as fases clínicas do trabalho de parto. Então, para começar, a fase de dilatação. Na fase de dilatação, a paciente apresenta as primeiras contrações dolorosas, aquelas contrações rítmicas, regulares, que vão promover de fato a modificação do colo uterino. E nessa fase de dilatação, nesse período de dilatação em que ocorrem essas primeiras contrações dolorosas, a gente tem 2 processos principais. O primeiro é o esvaecimento do colo, ou seja, ocorre o afinamento desse colo uterino. E depois a gente tem a dilatação do colo. Então, tanto o esvaecimento quanto a dilatação do colo uterino acontecem nesse chamado período de dilatação. E existe uma diferença nas mulheres multíparas e nas mulheres primíparas. As mulheres primíparas são aquelas que nunca pariram, né? Que vão passar pelo seu primeiro parto. As mulheres multíparas já pariram, já passaram por um parto. Nas mulheres primíparas, o que acontece? Elas apresentam primeiro um processo de afinamento, de esvaecimento do colo e depois o processo de dilatação. Então, o esvaecimento do colo, ele vem antes da dilatação. Nas mulheres multíparas, o esvaecimento e a dilatação do colo acontecem simultaneamente. Então, é um processo contínuo e simultâneo. A fase de dilatação, ela é dividida em 2 partes. A fase latente e a fase ativa do período de dilatação. A fase latente, ela é caracterizada por contrações mais eficazes, mas que não tem uma mudança significativa na dilatação. Então, embora tenha contrações um pouco mais eficazes, rítmicas, regulares, não tem mudança significativa, não tem uma evolução de fato do esvaecimento e da dilatação do colo uterino. Já na fase ativa, ela geralmente começa quando a paciente tem 4 centímetros de dilatação. Na fase ativa do trabalho de parto é que a gente vai internar essa paciente. Essa fase ativa, ela tem duração de mais ou menos aproximadamente 6 horas nas primíparas e 3 horas nas multíparas. A fase de dilatação, ela começa com as contrações regulares, com as contrações dolorosas que levam à dilatação e ao esvaecimento do colo uterino. E essa fase de dilatação, ela termina quando há uma dilatação completa desse colo. Quando tem 10 centímetros de dilatação, ele atingiu essa dilatação completa e termina o período de dilatação. Nessa imagem, a gente consegue ver um útero sem apagamento, sem dilatação. Depois ocorre o apagamento total do colo e uma dilatação de 2 centímetros. E depois uma dilatação total de 10 centímetros, que é justamente o fim do período de dilatação, quando ela atinge o seu máximo de 10 centímetros.
Agora a gente vai para o próximo período, para a próxima fase clínica do trabalho de parto, que é o período expulsivo ou fase de expulsão. O período de dilatação, ele termina com uma dilatação completa do colo de 10 centímetros. E agora, o próximo período começa onde terminou a outra etapa, né? Então, ele começa com uma dilatação completa do colo. E ele termina com uma expulsão completa do feto. Essa expulsão completa do feto, ela geralmente ocorre em 30 minutos nas multíparas e em até 60 minutos nas primíparas. A gente considera um período expulsivo prolongado quando ele dura 2 horas nas multíparas ou 3 horas nas primíparas. Isso sem analgesia. Quando tem analgesia, a gente considera um acréscimo de 1 hora nesses parâmetros que eu falei, porque geralmente com a analgesia demora um pouco mais. Esse é o final da fase de expulsão. Na fase de expulsão, a gente avalia a nossa paciente conforme a progressão dessa expulsão, né? Então, a gente sabe que a fase de expulsão termina com a expulsão completa do feto. Então, a gente avalia a descida desse feto. E para isso, a gente tem a descida da apresentação, que é feita com base nos planos de Delis. Os planos de Delis, eles variam de -3 a +3, sendo que quanto maior o número, maior é a descida da apresentação, ou seja, mais próximo da saída está o feto. A gente considera o plano de Delis 0 justamente na espinha esquiática. É um marco anatômico que a gente coloca para o plano 0 de Delis. E é apenas assim um parâmetro que a gente tem para saber qual é a descida da apresentação fetal. Em seguida, o próximo período é o período de dequitação, também chamado de dequitadura ou de secundamento, que é quando o útero expele a placenta e as membranas. Esse período de dequitação, ele acontece em média de 10 minutos até 1 hora após o período expulsivo, mas fisiologicamente ele geralmente acontece entre 20 e 30 minutos após o período expulsivo, né? Ele dura entre 20 a 30 minutos. E a placenta, ela tem 2 faces, ela tem a face materna e a face fetal. A face fetal é aquela onde aparece, né, onde sai o cordão umbilical e que fica em contato direto com o feto. Já a face materna, ela fica voltada para o útero, ela fica em contato com o útero. E existem 2 mecanismos de descolamento da placenta, né, de dequitação. E esses mecanismos vão ser classificados de acordo com a face que aparece primeiro, quando é realizada a dequitação. Quando a gente chama de mecanismo de Baudelock-Schultz, é quando aparece primeiro a face fetal no descolamento da placenta. Nesse caso, o sangramento, a paciente tem sangramento após a dequitação. Já no mecanismo de Baudelock-Duncan, a gente tem inicialmente aparecendo a face materna da placenta, a que primeiro vai aparecer no mecanismo de Baudelock-Duncan, e geralmente o sangramento é anterior à dequitação. Além disso, o mecanismo de Baudelock-Schultz, o descolamento de Baudelock-Schultz, ele ocorre na maioria das vezes, em cerca de 75% dos partos, e o mecanismo de descolamento de Baudelock-Duncan ocorre em cerca de 25% dos partos. Então, ele é menos comum. A próxima fase clínica do trabalho de parto é a primeira hora pós-parto, também chamada de período de Greenberg. Nesse período, nessa primeira hora pós-parto, a gente mantém a paciente em observação. Existem algumas fontes na literatura que dizem que essa fase não é verdadeiramente uma fase clínica do parto, porque o parto já aconteceu. Na verdade, essa fase já é do puerpério. A paciente já passou pelo parto e agora ela está no puerpério. Então, existem alguns livros, algumas fontes que falam que o período de Greenberg não é verdadeiramente uma fase clínica do parto. Mas a gente considera, então, 4 fases clínicas do trabalho de parto. Primeiro, a fase de dilatação, depois, o período expulsivo ou fase de expulsão, a dequitação ou secundamento e a primeira hora pós-parto. Na primeira hora pós-parto, a gente mantém a paciente em observação justamente para observar se haverá sangramento. Nessa fase, ocorrem 2 processos principais: o miotamponamento e o trombotamponamento. O miotamponamento é quando ocorre uma contração dos músculos uterinos justamente para tamponar os vasos e evitar que haja sangramento, hemorragia pós-parto.
O trombotamponamento é a formação de trombos para ocluir os vasos e justamente evitar um sangramento, uma hemorragia pós-parto. Esse é um mecanismo natural do organismo na primeira hora pós-parto, que garante então a hemostasia uterina. Por isso que esse útero contraído na primeira hora pós-parto, ele é chamado de globo de segurança de Pinar. E aí, nesse período do puerpério, a gente faz uma palpação abdominal e verifica se o útero está bem contraído, se foi formado o globo de segurança de Pinar. E a gente tem que estar atento aos sinais vitais da paciente, observar possíveis hemorragias. Então, assim, a gente finaliza as 4 fases clínicas do parto. Então, primeiro, a fase de dilatação, depois a fase de expulsão, a dequitação ou secundamento e, por fim, a primeira hora pós-parto. Agora, a gente vai falar sobre assistência ao trabalho de parto. Então, como deve ser feita a assistência a cada uma das fases clínicas do trabalho de parto. Então, para começar, o período de dilatação. No período de dilatação, a gente tem que estimular essa paciente a se sentar em uma cadeira confortável, a andar, a se mexer, a se movimentar. Além de reduzir a frequência de cesáreas, também está associada à maior satisfação da mulher e a redução do tempo de trabalho de parto. A adoção dessas práticas e dessas posições é benéfico durante o período de dilatação. Existem alguns exemplos aqui de posições verticalizadas que a gestante pode adotar. Então, por exemplo, ficar sentado na cama com travesseiros ou apoiado numa cadeira. Então, todas essas posições são benéficas, estão associadas à redução da frequência de cesarianas e são posições a serem recomendadas no período de dilatação. Além disso, a gente também faz o registro da evolução do trabalho de parto e a gente faz isso por meio do partograma. O partograma é um meio de registro, né, um pouco complexo, exigiria uma outra aula só desse tema, mas basicamente no partograma a gente vai registrar a altura da apresentação fetal, como que é essa apresentação fetal, a evolução da dilatação do colo uterino, a evolução das frequências das contrações uterinas. Então, o trabalho de parto, as fases clínicas e sua evolução são registrados nesse partograma. E o partograma, ele é indicado de ser aberto na fase ativa do trabalho de parto. Lembra que o período de dilatação ele é dividido em fase latente e em fase ativa. A fase ativa é quando a gestante está com 4 centímetros ou mais de dilatação. E é justamente nessa fase ativa que é recomendada a abertura do partograma. No período de dilatação, a gente tem que estar também em constante avaliação obstétrica daquela paciente. E isso pode ser feito por meio do toque vaginal, pelas diretrizes nacionais de assistência ao trabalho de parto no Brasil, feitas pelo Ministério da Saúde. Esse exame vaginal ele é recomendado de 4 em 4 horas. Já a monitorização dos batimentos cardíacos fetais, ela deve ser intermitente, de 1 em 1 hora, a pressão arterial e a temperatura de 4 em 4 horas e a dinâmica uterina, a frequência, o controle da frequência das contrações uterinas de 1 em 1 hora. Quanto ao toque vaginal para verificar a dilatação do colo uterino, ele pode ser recomendado, geralmente recomendado de 4 em 4 horas, mas também pode ser realizado quando a gestante solicitar ou se houver uma preocupação quanto a essa evolução do trabalho de parto. Quanto aos métodos de alívio da dor, né? Algo que é fundamental no trabalho de parto, até porque é a maior queixa das gestantes durante esse processo, justamente a dor. Quanto aos métodos farmacológicos, a gente pode realizar uma analgesia regional. O uso de opioides, ele não é recomendado, até porque tem efeitos colaterais tanto para a mãe, como por exemplo náuseas e vômitos, quanto para o bebê, por exemplo, uma depressão respiratória do recém-nascido. Então, a gente utiliza drogas que classicamente são utilizadas para a analgesia peridural, que geralmente é feita com ropivacaína, bupivacaína e levobupivacaína diluídas. Nesses casos, tanto a analgesia peridural quanto a combinação da analgesia peridural com a RAC são recomendadas para alívio da dor. Esses são os métodos farmacológicos. Quanto aos métodos não farmacológicos, existem diversos métodos,
como, por exemplo, a imersão em água, né? Por exemplo, na banheira, a imersão em água ajuda, principalmente água quente, a utilização do chuveiro, água corrente, morna, pode ser feita também massagem, pode ser utilizada musicoterapia, com colocar as músicas que a gestante prefere, o uso da aromaterapia, até a acupuntura, né, nas diretrizes de assistência ao parto do Ministério da Saúde tem ali a acupuntura como uma das opções de alívio da dor, como método não farmacológico de alívio da dor durante o trabalho de parto. E agora a gente passa para o período expulsivo. No período expulsivo, como que deve ser a assistência ao parto? Como que deve ser a assistência àquela gestante? Então, no período expulsivo, a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto e fazer a monitorização do batimento cardíaco fetal em um período mais estreito. Então, a gente faz de 5 em 5 minutos, geralmente. Além disso, a gente incentiva os puxos, né, a realização da força pela gestante, com uma duração de aproximadamente 10 segundos, juntamente com a contração uterina. Geralmente, no período expulsivo, aquela gestante já tem um desejo de defecar, que é o desejo, que é aquela vontade de realizar os puxos. Lembrando que os puxos devem ser espontâneos, realizados pela gestante. Aí a gente recomenda que ela faça uma inspiração profunda. Após essa inspiração profunda, ela realize o puxo, a força, durante um período de 10 segundos, juntamente com a contração. O puxo não deve ser incentivado e não deve ser realizado fora da contração. Pelo menos em uma contração dá para fazer 3 puxos. E esses puxos com duração de aproximadamente 10 segundos. Nesse período expulsivo, depois desse período da realização de puxos, a gente tem que estar atento à duração desse período, né? Que geralmente é de 30 minutos nas multíparas ou de 60 minutos nas primíparas, mas a gente considera um período expulsivo prolongado na gestante primípara sem analgesia quando ele dura 3 horas, mais que 3 horas. Quando ele dura mais que 2 horas na multípara sem analgesia, na gestante multípara sem analgesia, a gente também considera o período expulsivo prolongado. Depois que foram realizados esses puxos, aí a gente vai ter a saída, né, do polo cefálico, a saída do bebê, justamente a expulsão do bebê. Lembrando que no período expulsivo ocorre justamente a saída completa do feto, a passagem completa do feto. E quando ocorre essa passagem do feto, a gente tem que verificar se não tem uma circular de cordão. Se tiver a circular, a gente já tenta retirar esse cordão do pescoço da criança antes que saia completamente a cabeça. Além disso, a gente pode realizar uma manobra de proteção do períneo durante o período expulsivo, que é chamada de manobra de Röntgen. Nessa manobra, a gente considera a técnica de hands-on. Existem alguns obstetras que utilizam, né, a técnica de hands-on, que é justamente as mãos sobre, e faz uso dessa manobra. Mas existe uma outra técnica, que é a técnica de hands-off. Então, o obstetra não toca no períneo da paciente, ele apenas fica com a mão posicionada ali para segurar o bebê quando houver a saída dele, mas não toca no períneo da paciente. Mas essa é uma manobra geralmente utilizada nessa técnica de mão sobre ou hands-on, que é a manobra de Röntgen. Nessa manobra, a gente coloca a mão para apoiar a deflexão da cabeça fetal e a outra mão ela fica com uma compressa, geralmente ali segurando, protegendo o períneo. Não é uma compressão do períneo, é uma proteção, é uma segurança ali para aquele períneo, enquanto a mão oposta, a mão contralateral, ela fica ali para apoiar a deflexão da cabeça fetal, como a gente consegue ver na imagem. Então, essa manobra ela é feita com as duas mãos e ela faz parte dessa técnica de realizar essa assistência ao parto, em que a gente faz a proteção manual ali do períneo. Lembrando da episiotomia. A episiotomia, que antigamente era até utilizada de rotina ali no período expulsivo, não é mais recomendada para ser realizada de rotina. Na verdade, a episiotomia ela é o corte ali do períneo, né? Ela é realizada em situações restritas, então a gente não faz a episiotomia de rotina, faz, por exemplo, só em casos de sofrimento fetal agudo, em algumas situações,
por exemplo, em caso de risco de laceração grave, de 3º ou de 4º grau, parto operatório, mas são situações restritas. A episiotomia não é considerada procedimento de rotina no período expulsivo. Depois que houve a saída do bebê, depois que houve a expulsão completa daquele feto, então é realizado o clampeamento do cordão umbilical. O clampeamento, ele deve ser tardio. O clampeamento tardio do cordão faz com que o recém-nascido receba quantidade de sangue adicional da placenta e também está relacionado ao menor risco de transfusão sanguínea, melhor estabilidade circulatória, menor risco de enterocolite necrotizante nesse recém-nascido. Por isso que geralmente a gente espera o cordão umbilical parar de pulsar para clampear. Além disso, é recomendado o contato pele a pele logo após o nascimento. Então, colocar o RN na pele da mãe e estimular a amamentação na primeira hora pós-parto. O que não deve ser feito no período expulsivo? No período expulsivo, não é realizada a manobra de Christeller, que é uma pressão no fundo uterino para tentar facilitar a expulsão fetal, mas essa manobra já é considerada violência obstétrica e não deve ser realizada. O próximo período é a dequitação ou secundamento ou dequitadura. Como deve ser feita a assistência ao trabalho de parto? Na dequitação, o útero expele a placenta e as membranas ovulares. Então, deve ser feita uma tração controlada do cordão umbilical, não é uma tração muito forte, muito intensa, deve ser feita essa tração controlada do cordão umbilical e deve-se deixar naturalmente haver essa dequitação, esse descolamento placentário que naturalmente deve ocorrer após a expulsão fetal. Assim que a placenta aparecer na rima vulvar, a gente realiza a manobra de Jacobs, que é o ato de girar a placenta, girar ali as membranas para facilitar o seu descolamento e garantir que houve a saída completa da placenta. Após a dequitação, a gente verifica se não houve nenhuma laceração naquela paciente. Então, a gente faz uma revisão do canal de parto. E aí, a gente pode classificar a laceração em 4 graus. No 1º grau, só lacera pele e mucosas. A laceração de 2º grau compromete a pele, a mucosa e os músculos transverso e superficial do períneo e o bulbo cavernoso. A laceração de 3º grau, ela já compromete o esfíncter externo do ânus. E a laceração de 4º grau compromete o esfíncter interno do ânus e a mucosa retal. Então, se não atingir o esfíncter anal, então a gente considera a laceração ou de 1º ou de 2º grau. Se lacerou o esfíncter anal, a gente já considera de 3º ou de 4º grau. E aí a gente chega na assistência ao último período, né, que é o período de Greenberg, ou a primeira hora pós-parto, ou puerpério imediato. Nesse período, é recomendada a realização de 10 unidades de ocitocina em 500 ml de soro fisiológico ou de soro glicosado nas primeiras 6 horas, ou realizar 10 unidades de ocitocina IM. Geralmente, logo após a dequitação de administrada a medicação, para facilitar, para evitar a hemorragia pós-parto e garantir uma hemostasia adequada. A gente tem hemostasia natural, né, os processos de miotamponamento, de trombotamponamento, mas a ocitocina ela ajuda nessa contração uterina e ajuda nessa hemostasia. Nessa primeira hora pós-parto, deve-se avaliar os sinais vitais da paciente e também fazer a palpação abdominal para verificar se o útero está bem contraído, se existe a presença do globo de segurança de Pinard. E de maneira geral, quais são as práticas recomendadas, quais são as práticas não recomendadas na assistência ao trabalho de parto, na assistência ao parto? Então, as práticas recomendadas são a oferta de água e de alimentos com poucos resíduos. Não necessariamente só porque a mulher está em trabalho de parto que ela deve ficar em jejum. Existem alguns serviços que preconizam a oferta, por exemplo, de sorvetes, gelatinas, líquidos adocicados e frutas, que é para garantir ali o aporte calórico, né, nesse processo que gasta bastante calorias. Além disso, deve-se incentivar os puxos apenas durante a contração. A gente não incentiva que a paciente tenha puxos, que a paciente faça força no período que não está com contração. E sobre as práticas não recomendadas. Então, não é recomendada a administração rotineira de fluidos endovenosos e nem a realização de acesso venoso periférico.
a não ser que seja utilizada alguma medicação para induzir o parto, ou até mesmo antibiótico terapia, enfim. Nesse caso, tudo bem, mas rotineiramente não é recomendada a administração endovenosa de fluidos. Não é recomendada a realização rotineira de enema, lavagem intestinal, tricotomia perineal, também não tem evidência. A amniotomia precoce de rotina também não é uma prática recomendada, né? Que é justamente a rotura artificial ali da membrana de líquido amniótico. A gente não recomenda de rotina, até porque ela está associada a algumas complicações, como, por exemplo, o prolapso de cordão umbilical, que é a indicação imediata de cesariana. Então, somente em alguns casos, por exemplo, em caso de falha de progressão do trabalho de parto, pode-se considerar uma amniotomia precoce, porque tem algumas evidências de que diminui 1 hora no período de duração do trabalho de parto, mas de rotina ela não é recomendada. E para finalizar, as indicações de cesariana. Então, as indicações de cesariana, elas são divididas em causas maternas e causas fetais. Então, começando pelas causas fetais, a apresentação córmica, a desproporção cefalopélvica, que é justamente quando não há um tamanho proporcional adequado da pelve materna e do polo cefálico fetal para passagem desse feto. Então, se não tem passagem desse feto, então deve ser feita a cesariana. E o prolapso de cordão umbilical, que é uma emergência, tem indicação imediata de cesariana. Quanto às causas maternas, obstrução da via vaginal, por exemplo, por um condiloma acuminado extenso, por alguma lesão vaginal, por alguma neoplasia ou até mesmo por atresia vaginal. Então, nesses casos, também é indicada a cesariana. Placenta prévia. A placenta prévia é quando a placenta ela se interpõe ali no colo uterino, e aí existem vários tipos, né, de placenta prévia, também é uma indicação de cesariana. E o acretismo placentário. Acletismo placentário é quando a placenta adere ali na decídua, ela adere mais profundamente no útero e aí não é possível realizar o parto vaginal, né? Então, nesse caso, é indicada a cesariana, o parto via abdominal. Herpes genital com lesão ativa, até para não contaminar o feto. Cicatriz uterina prévia. Então, existem algumas cirurgias, como, por exemplo, a miomectomia, né? A retirada de miomas, principalmente miomas intramurais, que faz com que haja uma incisão longitudinal. Então, a incisão longitudinal da paciente, teoricamente, enfraquece o miométrio, que é o músculo uterino, e esse enfraquecimento torna o útero mais suscetível à rotura uterina. Inclusive, um dos sinais de rotura uterina é a formação do anel de Bandol, que é o chamado útero em ampulheta. Também exige a cesariana imediata. Então, justamente por causa de cicatriz uterina prévia, decorrente de cirurgias em que foi feita, por exemplo, uma incisão vertical, em que a possibilidade de enfraquecimento do miométrio, é indicada a cesariana. Não é só porque a paciente tem uma cesárea prévia que o próximo parto tem que ter cesárea também. Existem indicações específicas, avaliação de casos específicos, depende também a quanto tempo que foi feita a última cesárea. Então, não é só porque tem uma cesárea prévia que o próximo parto vai ser cesárea necessariamente. Embora, classicamente, a população pense dessa forma, né? Que só porque teve uma cesárea precisa fazer uma próxima cesárea. E agora vamos fixar o conteúdo com questões. Então, a primeira questão. Paciente primigesta de 25 anos entra em trabalho de parto dando seguimento por via vaginal. Após a dequitação da placenta, o médico constatou uma laceração perineal com acometimento da camada muscular, mas foi preservado o esfíncter anal. Não foi constatada a ruptura cervical. Essa laceração é uma laceração, então vou deixar um tempo na tela a questão para você pensar. Letra C, laceração de segundo grau. Nesse caso, é uma laceração de segundo grau justamente porque não houve acometimento do esfíncter anal. Então, se a gente lembrar, a laceração de primeiro grau acomete pele e mucosa. De segundo grau, pele, mucosa e músculo. De terceiro grau, acomete pele, mucosa, músculo e esfíncter anal externo.
de quarto grau esfíncter anal interno, além desses outros acometimentos. Então, se não houve acometimento do esfíncter anal e houve acometimento da camada muscular, então é uma laceração de segundo grau. Próxima questão. Em acompanhamento de trabalho de parto a termo, uma parturiente encontra-se com 3 contrações uterinas em cada 10 minutos. A vitalidade fetal está boa e a dilatação cervical é de 5 centímetros. Após algum tempo, constata-se colo complementar dilatado, bolsa rota, 5 contrações uterinas a cada 10 minutos, batimentos cardiofetais em 80 bpm. Indique o momento no qual o partograma deve ser aberto. Uma questão sobre fases clínicas do trabalho de parto e também fala um pouco sobre assistência ao trabalho de parto, né, que é sobre o partograma. A resposta é letra C. O partograma deve ser aberto na fase ativa do trabalho de parto. Não é no início do período de dilatação, nem no início do período expulsivo e nem na admissão da parturiente. Lembrando que, quando a gente fala de período de dilatação, existem 2 fases, a fase ativa e a fase latente. E é na fase ativa que é recomendada a abertura do partograma. E a última questão, primigesta de 28 anos, com gestação de 39 semanas de feto único, de risco habitual, procurou o centro obstétrico por terem iniciado as contrações há 4 horas. A admissão negou perda líquida ou sangramento e referiu boa movimentação fetal. O exame obstétrico revelou altura uterina de 35 centímetros, 2 contrações irregulares a cada 10 minutos com duração de 20 segundos, batimentos cardiofetais de 140 bpm com acelerações transitórias e colo uterino de espessura média, 80% apagado e com dilatação de 2 centímetros. Diante desse quadro, pode-se afirmar que a paciente Resposta certa, letra A. Encontra-se no primeiro período do parto. Por que a letra A? Então, a gente vê que a paciente ela tem 2 contrações em 10 minutos com duração de 20 segundos, mas são contrações irregulares. Então, ela não está ainda na fase ativa do trabalho de parto. Na fase ativa, já teria 4 centímetros de dilatação ou mais. Além disso, na fase ativa, as contrações são mais regulares, são rítmicas, e não contrações irregulares, que nem diz o enunciado da questão. A letra C fala, deve-se receber infusão de ocitocina em bomba para correção da dinâmica. Não, por enquanto, ela nem está na fase ativa ainda. Então, não é necessário induzir esse trabalho de parto ou melhorar a dinâmica uterina. E a letra D, deve realizar cardiotocografia para avaliação do bem-estar fetal. A cardiotocografia é um exame para avaliar vitalidade fetal, que a gente utiliza para avaliar os batimentos cardíacos fetais e a frequência das contrações uterinas, a intensidade dessas contrações uterinas. No entanto, a cardiotocografia não é um exame para ser feito de rotina no serviço, até porque não tem evidência de que melhore o prognóstico e às vezes está associado até a uma maior frequência de cesáreas. Então, a cardiotocografia ela é indicada em situações específicas, quando a gente quer ver a vitalidade fetal, não é necessária ser feita de rotina, por isso não é a letra D. A resposta é a letra A. A paciente encontra-se no primeiro período do parto, no período de dilatação, porém na fase latente ainda. Ela ainda não chegou na fase ativa. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham entendido, que tenham aprendido sobre as fases clínicas, sobre a assistência ao trabalho de parto, sobre as indicações de cesariana. E se vocês quiserem ver os outros vídeos do canal, nos acompanhem por aqui, se inscrevam, curtam e compartilhem. Até mais!